A Vaza Jato de hoje mostra o golpismo dos procuradores de Curitiba. Se antes, algumas semanas atrás, a Vaza Jato mostrou o golpismo de Sérgio Moro, hoje é a vez de mostrar o golpismo de Deltan Dallagnol e dos procuradores de Curitiba. E eu vou explicar e mostrar para vocês como eles participaram ativamente do golpe contra Dilma. A Vaza Jato de hoje mostrou isso. Mas antes, se você é contra esse governo, se você é contra a Lava Jato, se você é contra Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e essa corja que está se apossando do Brasil, inscreva-se no canal e curta o vídeo. É muito importante, isso ajuda a comunidade aqui do canal a crescer e o YouTube mostrar para mais pessoas os crimes desses bandidos que estão se apoderando do Brasil. Então, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Tá aqui o botão. Agora vamos falar da Vaza Jato de hoje. A Vaza Jato de hoje mostra que duas semanas antes do impeachment, antes do golpe contra Dilma Rousseff, os procuradores de Curitiba receberam uma delação, um anexo bomba, que é como eles mesmos chamaram essa delação. Um sócio de uma companhia chamada Engevix, ele disse que pagou R$1 milhão em dinheiro para o Michel Temer por meio do Coronel Lima. Coronel Lima, para quem não sabe, é o laranja do Michel Temer. E até é curioso notar como o laranja do Bolsonaro também é um ex-policial, o laranja do Michel Temer é um ex-policial. Sempre tem um ex-policial ali sendo o laranja dos bandidos que se apoderaram do Brasil depois do golpe. Sempre tem um policial ali. Mas, pois bem, ele disse que pagou R$1 milhão para o Coronel Lima e esse dinheiro era destinado ao Michel Temer em troca de favores em coisas sobre o Porto de Santos, favores feitos pelo Temer. Enfim, os procuradores de Curitiba, em vez deles investigarem, que é o que um procurador tem que fazer, eles simplesmente disseram que não interessava essa delação, muito menos aos 45 do segundo tempo. Quem diz isso não sou o Thiago, foram os procuradores, dizendo que aquilo era aos 45 do segundo tempo, que era bem 2 semanas antes do golpe. Eles recebem uma coisa dessa, era assim, se eles soltassem isso para a mídia, se eles começassem a investigar o Michel Temer, a gente sabe que talvez não tivesse o golpe, o impeachment da Dilma foi aprovado com 30 a 35 votos a mais que eles conseguiram nos últimos dias. Se o Michel Temer tivesse uma delação da Lava Jato de receber uma propina de R$1 milhão, talvez esses 30, 35 ou até mais, provavelmente mais, não teriam votado pelo impeachment, porque naquela época o povo brasileiro dizia: somos contra a corrupção, somos contra a corrupção, e a gente aqui da esquerda falava: não, eles são contra o PT, a corrupção do PT, com ou sem provas. A Dilma era uma bandida, ladra, isso e aquilo, sem prova alguma. A Dilma não tem acusação nenhuma, nunca teve, mas chamava ela de corrupta, e eram contra essa tal corrupção do PT. E deu-se o impeachment. Se o Temer fosse taxado de corrupto, diriam: pô, vamos tirar uma corrupta, que é como chamava a Dilma, para colocar outro corrupto. Aí não dá, né? E talvez enfraquecesse a tese do impeachment, eles tentariam dar um golpe de alguma outra maneira, esse golpe talvez não funcionasse. Mas a Lava Jato agiu novamente para dar o golpe. Eles abafaram a delação, eles abafaram isso por anos e anos e anos. E o presidente, o sócio da Engevix, dessa companhia que pagou propina, ele disse que pagou a propina para o Temer por meio de uma outra empresa chamada Amix, se eu não me engano. E por meio dessa empresa, eles pagaram esse dinheiro em espécie para o Coronel Lima. O que os procuradores deveriam fazer é investigar essa outra empresa, falar com os donos, ver o que aconteceu lá e ir até o fundo disso. Mas foram? Não foram, claro que não foram. Porque lembram quando o Sérgio Moro não quis investigar o Fernando Henrique Cardoso para não melindrar um aliado importante? Lembram disso? O Fernando Henrique Cardoso no começo era também aliado do Michel Temer. Quem lembra daquela foto do Sérgio Moro todo sorridente, assim, apertando a mão do Michel Temer? Lembram disso? Então, ele também era um aliado importante. Vale lembrar que pouco tempo antes, quando o Lula quis ser ministro, o Sérgio Moro tinha vários grampos do Lula. Ele grampeou o Lula por 3 meses e entre vários áudios que mostravam que o Lula não queria obstruir a justiça, que ele não queria ser ministro, que ele não queria sair das garras do Moro, que ele queria enfrentar o Moro e que ele só aceitou ser ministro por pressão do PT, da Dilma e de todo mundo. Mesmo assim, o Sérgio Moro vazou apenas um único áudio que deixava uma dúvida. Se fosse vazado fora do contexto, que era o áudio em que a Dilma falava do Messias, lembra? Que ele ia entregar o termo de posse para o Lula em caso do Sérgio Moro dar louca, porque naquela época todo mundo já sabia, quem era da esquerda,
quem não era alienado já sabia que o Sérgio Moro queria ir atrás do Lula de qualquer jeito e que ele estava perseguindo o Lula. Então, em caso de dar louca e ele decretar a prisão do Lula sem prova, sem motivo algum, o Lula já teria o termo de posse. Mas esse áudio fora do contexto dava a entender de que o Lula queria ser ministro para obstruir a justiça e para fugir do Sérgio Moro para ter foro privilegiado. Quando, na verdade, se ele colocasse todos os áudios à disposição do público, isso provaria rapidamente que não, que o Lula foi ministro para tentar evitar o golpe. Então o Sérgio Moro agiu pelo golpe e o Dallagnol, 2 semanas antes do impeachment, sabendo que Michel Temer era bandido, que ele era corrupto, que ele recebeu 1 milhão de propina, ele disse que isso não interessa para nós. Então a Lava Jato teve acesso a isso e não fez absolutamente nada. O que acontece foi que o tempo passou, Michel Temer virou presidente, chegou 2017, aquela delação bomba do Joesley, aqueles áudios do Temer falando para manter o pagamento, a mesada ao Eduardo Cunha, para o Eduardo Cunha calar a boca, para ele não falar nada e não delatar ninguém. E aí, esses áudios começaram a investigar o Rocha Loures. Rocha Loures, para quem não se lembra, é aquele deputado que foi receber a mala de 500 mil com propina do Joesley, aquele deputado que é amigo do João Dória, amigo do João Dória, aquele deputado que também tem foto com o Sérgio Moro, todos são amiguinhos ali, todos os bandidos são amigos, e aí o Rocha Loures começaram a investigar e viram que tinha alguma coisa a ver o Temer com essa corrupção nos portos. Aí a Polícia Federal abriu um inquérito e fez o trabalho que o senhor Deltan Dallagnol e os outros vagabundos de Curitiba não fizeram, que é investigar. Então, um procurador que tem obrigação de investigar não fez para eles aos 45 minutos do segundo tempo. Palavra deles, não valia essa delação, era muito em cima da hora e para eles não tinha interesse. Eles não dizem por que não tinha interesse. Eles chamaram esse anexo com essa delação de anexo bomba. E aí a Polícia Federal investigou e foram até essa empresa que pagou 1 milhão e o dono da empresa disse, realmente nós pagamos essa propina para o Coronel Lima e ele confirmou o crime. 3 anos depois que o Dallagnol recebeu essa delação, esse anexo bomba, o Michel Temer foi preso pela Lava Jato do Rio de Janeiro, porque a de Curitiba a gente sabe como é que eles são, Dallagnol, Laura Tesler e esses outros de Curitiba, esses conspiradores, esses golpistas, eles jamais prenderiam o Temer, assim como jamais iriam atrás do Fernando Henrique, porque eles não querem melindrar os aliados deles, né, os bandidos de estimação deles, eles jamais foram atrás deles. E aí a Lava Jato do Rio de Janeiro prendeu o Temer. O Temer foi realmente preso, vocês lembram, e por conta do mesmo crime que ele foi delatado duas semanas antes do impeachment. Então, toda vez que alguém chegar para você e disser, não foi golpe, foi impeachment, PT é corrupto, lembre-se disso e joga na cara deles, foi golpe sim. A gente tem aquela gravação do Romero Jucá dizendo que era um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, dizendo que já tinha falado com líderes das Forças Armadas, e aí entra o general moribundo Babão Zumbi, que está sempre ameaçando o STF, na véspera de julgamento, e aí entra o STF, que também, a Rosa Weber mudou o voto na última hora para prender o Lula, entra o STF que se acovardou e deixou a Dilma sofrer um processo de impeachment sem provas, e o STF se acovardou tanto, mas tanto que o impeachment no Brasil, ou uma cassação de mandato, dá uma inegibilidade de 8 anos para qualquer político que tenha um mandato cassado. A Dilma sofreu impeachment, mas eles ficaram com tanto remorso, e aí é aquela confissão de culpa, aquele ato falho. Não foi ato falho porque eles pensaram nisso por remorso, que eles fizeram uma exceção. A Dilma vai sofrer impeachment, mas ela não vai ficar inelegível por 8 anos, porque eles sabiam que ela não cometeu crime algum. Eles sabiam que ela estava sofrendo impeachment em um processo político, que aquilo era um golpe, mas não fizeram nada, absolutamente nada. Então, a gente vê, tem os áudios do Romero Jucá, tem o Sérgio Moro, que colocou aquele áudio do Lula fora do contexto, e é o STF de novo covarde, com o Gilmar Mendes, que era... E aí, eu nem digo que o Gilmar Mendes era covarde, o Gilmar Mendes hoje ele tem raiva do que ele fez, porque ele viu como é que a Lava Jato depois se engrandeceu contra ele mesmo para investigar a ele e a esposa dele. Mas o Gilmar Mendes é amiguinho do Aécio, o Gilmar Mendes é cria do PSDB e amiguinho do Temer. Quantas vezes o Gilmar Mendes não foi se reunir com o Michel Temer fora da agenda, encontros secretos no Palácio do Planalto? Então o Gilmar Mendes fez provavelmente, e ele disse que não se arrepende disso, assim, sabendo
não se importando, ele foi lá e não deixou o Lula ser ministro. E todo mundo diz, até o Michel Temer disse em entrevista no Roda Viva, essas palavras: se o Lula fosse ministro, provavelmente o golpe não teria acontecido. E Michel Temer chamou isso de golpe. Então a gente tem o Sérgio Moro, o Romero Jucá, o Michel Temer admitindo que foi golpe, e agora a gente tem o Dallagnol, que 2 semanas antes ele sabia que o Temer era corrupto e não fez absolutamente nada. E o Temer foi preso pela Lava Jato do Rio de Janeiro. Agora, o Temer, ele era vice-presidente, ele só poderia ser investigado pela Procuradoria-Geral da República. Então o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, o babão que lançou o livro há pouco tempo atrás, que disse que queria matar o Gilmar Mendes, o Rodrigo Janot, ele deu aval para isso, para que não fosse para frente o inquérito do Temer. E também ajudou a não vazar. A gente lembra que só vazava coisa contra o PT, né? Contra os outros não vazava nada nunca. E não vazou isso, tanto que houve o golpe. Então, mais uma escolha errada do PT, mais uma prova de que foi uma péssima escolha a Dilma colocar o Janot na Procuradoria-Geral da República. E no livro dele, o Janot diz como foi escolhido pela Dilma. Ele diz que o Zé Cardoso, que era chefe da PF, o ministro da Justiça, o chamou no Palácio do Planalto, que ele estava bebendo vinho, o Janot, ele estava bêbado, ele teve que vomitar antes para ir, não parecer estar bêbado, e que ele foi lá, a Dilma fez poucas perguntas a ele sobre direito e falou: você vai ser o Procurador-Geral da República. Esse é o jeito amador como o PT escolhia os golpistas. O PT colocava a corda assim no pescoço, fazia assim, quando eu estava quase enforcando, dava na mão do inimigo. E aí o Janot fez isso, o Janot agiu de todas as maneiras possíveis para derrubar o PT. O Janot, que é amiguinho de Deltan Dallagnol, que é amiguinho de Sérgio Moro, são todos assim, ó, golpistas, junto com o Barroso, que também foi indicado pelo PT, com a Rosa Weber, que deu aquele voto que fez o Lula ser preso, que também foi indicada pela Dilma, com a Carmen Lúcia, com o Dias Toffoli, com todos eles, sempre todos indicados pelo PT. E a nossa questão é: será que o PT aprendeu? Porque o Haddad, pouco antes da eleição, disse que ele seguiria a lista tríplice para a Procuradoria-Geral da República se fosse eleito. E aí, eu lembro que naquele dia Thiago, eu pensei: pô, meu, você não aprendeu nada com o golpe, você não aprendeu nada, assim, você não estudou o que aconteceu com o golpe, você não viu o que o Janot fez, não viu que o Gurgel, que foi o Procurador-Geral da República escolhido pelo Lula, que ele colocou o Zé Dirceu para ser preso sem provas, e que uma ministra do STF, a Rosa Weber, que tinha sido indicada pela Dilma poucos meses antes, ela disse: não tenho prova cabal contra o Dirceu, contra o Zé Dirceu, mas o condeno porque a literatura jurídica permite, ou seja, eu condeno porque eu posso, não tenho prova, mas condeno um Procurador-Geral da República indicado pelo Lula e depois reconduzido ao cargo pela Dilma. Uma ministra indicada pela Dilma pouco tempo antes coloca um petista na cadeia sem provas, poucos meses antes de uma eleição para prefeito, que foi a eleição que o Haddad ganhou em 2012. Para quê? Para a Globo fazer um alarde de antipetismo. Todo esse desserviço. A gente só tem que cobrar do PT, de parlamentares, da cúpula, de todo mundo, assim: ó, PT, vocês são o maior partido de esquerda, se um dia voltarem ao poder, aprendam, estudem a história do golpe. Não precisa estudar, é só lembrar o que aconteceu e assim colocar os pingos nos i. Quem é golpista e quem não é. Quem é golpista, nunca mais confie em golpista, porque você vai sofrer um golpe de novo. Assim que a esquerda voltar ao poder, e gente, a esquerda vai voltar ao poder muito antes do que a gente imagina, a esquerda vai voltar sim, vai voltar forte. Assim que a esquerda voltar ao poder, limpa dos golpistas, limpa, porque senão vai sofrer um golpe, porque a direita vai se articular no mesmo instante para tentar dar golpe na esquerda. No mesmo instante, toda a mídia vai se articular contra a esquerda, todo o mercado financeiro vai se articular, parte do centrão, toda a direita e extrema-direita vai se articular contra. E se ficar dando espaço para golpista de novo, gente, pensa, PT, pensa, esquerda, estratégia. A política é como um jogo de xadrez. Você pensa muito bem antes de mover uma pecinha, antes de colocar uma pessoa num cargo, porque senão vai acontecer de novo, a história se repete. Mas a história se repete porque as pessoas às vezes cometem os mesmos erros do passado. Então, vamos fazer esse apelo aí para que eles aprendam. Essa foi a Vaza Jato de hoje, mostrando que teve um golpe, que o Procurador-Geral da República Janot participou disso, que o Dallagnol participou disso, que eles sabiam que o Temer era corrupto e mesmo assim não interessava para eles, porque a questão deles era contra o PT, não era contra a corrupção e nunca foi. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e deixa seu comentário. Você acha que o PT aprendeu a lição ou não? Falou!